Pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do podcast dos Frontalizados. Hoje um pouco diferente, vai ser um podcast com convidado à distância. Eu estou com a honra de receber aqui o Dr. Anderson Paiva. O Dr. Anderson é médico, neurologista, teve sua formação aqui na USP de São Paulo. Hoje ele mora no Nordeste, mora lá em Fortaleza, e é um neurologista excelente, muito bom, além de um grande amigo, um especialista em condições raras, mas acima de tudo, o motivo do podcast de hoje, ele é um grande erudito. É uma pessoa que lê muito, uma pessoa que tem bastante conhecimento de mundo, né, Anderson? Eu diria. Queria agradecer tua presença hoje, queria agradecer você ter aceitado esse tema, que eu acho que é um tema que te agrada também. Eu já sei que você gosta de podcasts de maneira geral, e acho que o tema também é um tema que te agrada. E hoje a gente vai falar sobre o que neurologista lê, né, Anderson? Não Ah, é isso, não? essa. Bom, e aí, Freu, prazer falar com você. A gente já tinha tentado uma vez antes, né? Não deu certo, estava com uma baita de uma gripe, mas agora vai sair aí a nossa gravação. Muito obrigado pelo Exatamente. convite, as suas palavras gentis aí para me introduzir. Só uma coisa, eu estou, na verdade, em Salvador. Fortaleza eu visito Ai, mesmo. meu Deus, é verdade. Você está em Salvador. Fortaleza está o Paulo, eu confundi. Paulo, André e tal, né? Estou em Salvador. É verdade, é verdade. E aí, eu não, tô, assim, bastante animado aí para esse nosso bate-papo. E eu costumo dizer que nada como ter amigos, né? Uma introdução assim tão gentil, né? Eu não posso Ah, ter um para, Anderson, jeito você, esforçado, assim, curioso. Eu acho que curioso eu acho que me define um pouco melhor, assim, por vários temas, né? E aí essa ideia de falar de livro, eu acho que é muito, muito legal, né? E um tanto quanto audaciosa, né? Porque a capacidade, se você for ver a quantidade de livro que tem para ler e o tempo que a gente tem para ler, se você passar a sua vida inteira como adulto lendo um livro por semana, você vai ler o quê? Uns 3.000 livros? é mais ou menos, É é sempre muito. pouco, né? É pouco, né? É 3.000, pouco. né? Numa vida é pouco, né? Uma vez eu vi essa conta aí, eu não fui conferir a conta se está certo, eu vou repetindo aí. Mas vamos falar pelo menos um pouco assim, né, de neurologia e livros, eu acho que tem coisa interessante para falar, né? O que, que você acha? Anderson, é histórias que fascinam, né? A gente vai falar mais desse mundo aí, né? De histórias que são reais, né, sobre o cérebro de grandes autores que eu acho que um deles, pelo menos, me foi um grande norte, assim, inclusive em escolher a área da neurologia, né? Foi um autor que acabou ratificando a minha ideia de fazer neurologia. Acredito que no teu caso também a gente conversou brevemente sobre isso, que é o Oliver Sacks, né? É, Mas são livros que encantam e são livros direcionados ao público leigo, né? Então, a gente vai conversar um pouco agora sobre isso e queria que você desenvolvesse um pouco. Anderson, conta sobre o Oliver Sacks aí, fala pra gente quem que é esse autor bom, aí que eu acabei de pois é, citar. falar de neurologia e livro, o primeiro nome que vem à mente é Oliver Sacks. Né? Então, para quem não conhece, o professor e médico Dr. Oliver Sacks foi um neurologista britânico, radicado nos Estados Unidos, fez a carreira toda dele nos Estados Unidos, e ele se notabilizou por contar histórias verídicas dos pacientes, mas de uma forma literária, né? Então, é uma neurologia romântica, assim. Ele se aproximava dos pacientes, passava dias, temporadas com os pacientes para tentar entender exatamente o que, que a pessoa estava vivenciando, né? Em alguns casos ele fez isso, outros livros foram relatos dele de experiências profissionais mesmo, mas sempre muito profundas, e ele conseguiu, de uma forma, diria, ímpar, né, traduzir para uma linguagem leiga a linguagem da neurologia, né? E de uma forma encantadora. E eu acho que, assim, você falou que te influenciou, e eu acho que influenciou uma grande parte das pessoas que escolhem neurologia, né? É muito complicado você dizer, por que você escolheu neurologia? Uma série de fatores. Mas certamente que influenciou foram os livros do Oliver Sacks. Né? Eu concordo. O primeiro livro que eu li dele, não sei qual foi o seu, o meu primeiro foi O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Foi o primeiro livro que eu li, que são vários contos de casos que ele presenciou durante a vida e Eu fala pra gente Não, sobre esse livro, li Anderson. esse livro na faculdade e foi tão impactante que assim, eu li esse livro uma única vez e preciso reler,
mas eu lembro das histórias, algumas das histórias até hoje. Então, esse caso de um paciente que tinha uma agnosia visual, uma incapacidade de reconhecer objetos, né, pela visão, mas quando ele tocar, por exemplo, vê uma chave e ele não reconhece a chave, mas se ele pegar e ouvir o barulho da chave, ele sabe que é uma chave. Ele Exato. pegou e colocou a mão na cabeça da mulher, achando que da mulher dele, e ele falou, aí ela, que é isso, que é isso? Desculpa, eu achei que era meu chapéu, né? É. Então, assim, aquilo foi uma coisa fascinante para mim. Aquilo eu falei, puxa, como é que essa coisa funciona? Esse cérebro é um negócio. Já tinha uma curiosidade antes, né? E no início da Claro. faculdade, você estuda ali neuroanatomia, vai atiçando mais, mas assim, a forma como ele descrevia, né? E de uma forma muito assim detalhada, mas sem ser cansativo. E lembro de outras histórias fantásticas desse livro. Ele conta de um marinheiro perdido no tempo, Isso. a história de um paciente que tinha um histórico de alcoolismo e acabou sofrendo com a encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. Isso, exatamente. É uma síndrome neurológica que o sujeito perde a memória, é incapaz de formar a memória de fatos novos e tem uma característica de confabular, né? Você pergunta alguma coisa a ele, ele sai pela tangente. E ele ficou preso no passado, achando que ele tinha ali 17, 18 anos, e ele já estava lá com seus quase 50 anos. E aí o Dr. Oliver Sacks pega e mostra para ele, falou, você está falando que tem 17 anos, mas aqui, ó, quem que é esse aqui no espelho? E aí ele diz que foi tomado de um arrependimento profundo de ver o grau de desespero que o paciente entrou. Não, não é Isso. possível, isso é uma pegadinha. Como assim? Eu estou com 17 anos, eu vou entrar aqui agora para a Marinha, não sei o quê, e não sou esse velho do espelho e tal. Ele falou assim que a única coisa que atenuava o sentimento dele de culpa é que pelo menos ele esquecia. Logo ele Exato, conhecia. exato. Então, assim, E é interessante que o Oliver Sacks, né, Anderson, ele tem a escrita dele é uma escrita que envolve, né? Você começa a ler os contos lá, por exemplo, do homem que confundiu sua mulher com chapéu, e você termina um conto, você tem vontade de ir pro próximo, e você tem vontade de ir pro próximo. E quando a gente não é neurologista, porque eu li não sendo neurologista, né? Acho que teu caso, como você disse, foi a mesma coisa. Aquilo é uma coisa tão fascinante que você fala, cara, o que essa estrutura, esse cérebro, o que isso é capaz de fazer, né? E a gente vê outros contos muito interessantes dele também, com o livro O Antropólogo em Marte. Acho que você também já leu esse livro dele, já, Anderson? Esse, sim, né? É muito, muito curioso também da forma que ele entra o que é o antropólogo em Marte, né? Ele convive com pessoas com autismo, né? E ele escreveu esse livro numa época antes do DSM-5 e que o autismo não estava tão falado assim no público leigo, né? Ele Exatamente. conviveu com o paciente e essa frase, um antropólogo em Marte, é a descrição que o paciente deu para ele. Assim, eu me sinto como um antropólogo em Marte. Aí você para pensar, sabe o que um antropólogo vai fazer em Marte, né? Nada, né? Nada. Então, assim, ele se sentia assim, no meio das pessoas era assim que ele se sentia. Né? Exato. E é uma coisa fascinante, assim, o poder de escuta que ele tinha e depois ele pegava e começava a escrever aquelas coisas, né? Era muito E, impressionante. e Anderson, tem um outro livro dele também, que é o que inclusive gerou um filme com o mesmo nome, que é interessantíssimo, né? Que fala também de uma condição da sua subespecialidade, né, distúrbios do movimento, da encefalopatia letárgica, né, que é o tempo de despertar, né? Acho que eu já vi o filme, mas não li o livro, tá? Eu não sei se você já leu o livro O Tempo de Não, Despertar, eu o filme. li aí também é uma coisa, você estava falando de ter lido O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, na época que não era neurologista. E eu Isso, li O exato. Tempo de Despertar depois, eu li faz pouco tempo, uns Tá? 2, 3 anos, eu já estava atuando como especialista em estudo de movimento aí na praça, e aí é incrível, porque eu falei assim, eu acho que esse livro, eu estava adiando porque eu achei que talvez não me chamasse tanta atenção, né? Mas o que eu aprendi naquele livro, né, as descrições dele, de semiologia mesmo, alguns termos que às vezes a gente já não usa mais, mas é muito Isso, impressionante, né? Esse livro, além de ter gerado um filme que foi um sucesso, né, com Robin Williams e com Robert De Niro, isso. ele
ele tem uma história muito interessante, né? Porque esse livro, o que foi? Ele trabalhava num hospital de doentes crônicos, que Uhum. tinha uma população grande, assim, agora não lembro os números, 50, 70 pacientes com sobreviventes da encefalite letárgica de von Economo, né? Isso, exato. Parkinsonianos. E em que ano que ele entrou nesse hospital? 1968. Só que o que acontece em 1967 na história da neurologia? A formulação da levodopa, exatamente. George Coetzee, né, um grego radicado nos Estados Unidos, aí publica o trabalho seminal de que a levodopa é o tratamento para parkinsonismo e doença de Parkinson. E ele começa a administrar, e aí tem o despertar dos pacientes que estavam meio que encarcerados naqueles movimentos lentificados deles ou uma pobreza extrema de movimentos, e logo em seguida ele começa a observar os primeiros efeitos colaterais da levodopa, né, que são Exato. cinesias, Cinesia. ações e tudo. E aí o Oliver Sacks ele era um sujeito muito peculiar e ele não era da academia, né? Não, Uhum. e a academia sempre torceu muito o nariz para ele ao longo da carreira dele e no final acabou se rendendo à importância do Dr. Sacks, né? Mas ele publicou uma letra, eu acho, na época, no Lancet, salvo engano, falando. E ele foi duramente criticado. Porque você Uhum. imagina, surgiu um tratamento milagroso para a doença de Parkinson, levodopa. E aí aparece alguém falando mal, ele foi duramente criticado, mas foi um dos primeiros caras a reconhecer os efeitos adversos, né? Exatamente. E o legal do Tempo de Despertar, né, pelo menos assim, no filme, como eu te falei, não li o livro, né, é que o despertar não é só a questão motora, né? As pessoas, no contexto, né, que ele explica lá pra gente, é um despertar para a vida mesmo, né, Anderson? As pessoas começarem a tomar novamente as rédeas, né, da própria vida. Isso tem um quê filosófico, como todos os livros, né, do Oliver Sacks, você tem lições que você acaba aprendendo com as descrições dele, né, que é super interessante, né? Legal, Anderson. Você tem mais algum livro dele que você gosta, né? Olha, eu li um bocado dele. Tem outro que é muito curioso, que é um mundo assim que eu não sabia nada a respeito e que me abriu os olhos, que é um mundo dos surdos, que chama Tá. Vozes. Esse eu E não li também. Já vi, mas nunca li também. É bom, é ele legal? é legal, é legal. Tem muitas curiosidades, fala da importância da linguagem de sinais e tudo, né? Tem umas histórias assim curiosas, né? Tipo, você reúne uma mesa com É. várias pessoas conversando e todo mundo começa a falar e ninguém se entende. Você só ouve quem está na sua frente ou do seu lado, né? Tá. Só que se for uma mesa de surdos e ele teve um encontro assim, né? Você pode falar com qualquer pessoa da mesa, só pelo sinal, Exato, entendeu? E todo mundo se entende. exato. Tem umas histórias assim curiosas. Li também a autobiografia dele, né? Que é o On the Road. Saiu no Brasil, fugiu. Não, On the Road não. On the Road é do Jack Kerouac. É um pecado falar isso. Mas a autobiografia dele, daqui a pouco eu lembro não. E, e aí que é muito. Ele morreu de melanoma, não foi, Anderson? Teve um Ele teve melanoma, ele teve um melanoma retiniano. retiniano, exatamente. Ele fez uma enucleação, né? Então, aí ele escreveu um livro chamado O Olhar da Mente, Tá, que é muito interessante também. Aí ele fala algumas coisas interessantes, por exemplo, sobre estereopsia, a nossa tá, capacidade de identificar, posicionar os objetos no espaço, né? Então, perfeito. você olha para o mar e aí você sabe se o navio está mais próximo ou mais distante do que o outro, isso graças à estereopsia. E Exato. aí ele disse que era fascinado por isso, ele perdeu a estereopsia quando ele perdeu um olho, né? Entendi. Ele E conta isso no livro dele, é. isso no Que livro. interessante, que interessante. Ele conta também que ele tinha uma prosopagnosia, uma dificuldade de reconhecer as pessoas pela face, e que ele Você dependia. sabe quem que morreu também, que é um cara off-topic, assim, né? Não é da neurologia, que também morreu de melanoma retiniano, foi o Carl Sagan, né? Não sei se você Ah, sabia disso. eu não Tam- sabia, não sabia. Também Sei. faleceu de melanoma retiniano. Ou seja, melanoma retiniano mata as pessoas que eu gosto, é isso, né? Que pena, né?
Pois é, aí o câncer recorreu de uma forma intratável 6 anos, 8 anos depois. Ele escreveu pra caramba nesse meio tempo. Escreveu Tá. um livro, algumas crônicas pequenininhas que foram reunidas num livro chamado Gratidão, que Ah, saíram, legal. as crônicas saíram no New York Times. Mas antes disso, publicou a biografia dele, que aí ele conta várias coisas da vida dele, que ele era de uma família tradicional inglesa, a mãe dele foi uma das primeiras cirurgiãs da Inglaterra, não aceitava o homossexualismo dele, aí por isso ele mudou para os Estados Unidos, Tá. conta da experiência dele com drogas, conta que ele era halterofilista, quebrou recorde de halterofilismo, Tá. que cruzou os Estados Unidos inteiro de moto. Quer dizer, era um cara muito Excêntrico. Era um cara interessante, excêntrico. muito interessante, muito curioso. Que legal, que legal. Anderson, Aqui falando o resto da noite sobre ele, mas tem outros para contar também. então, é isso que eu ia te perguntar, assim, além do Oliver Sacks, quem que você mais, por exemplo, admira? Por exemplo, vai, sei lá, vou citar aqui o Kandel, por exemplo. Se você, Aí eu acho que você quer falar de quem? Vamos falar do Kandel, então, agora? falar do Candel. Então, assim, a gente Então, falou de um neurologista, agora vamos falar de um neurocientista. Então, o Eric perfeito. Kandel foi um sujeito que recebeu o prêmio Nobel em 2000 ou 2001, graças a seus estudos sobre memória. Isso. E ele escreveu a autobiografia dele, e eu li, que chama Em Busca da Memória. Que legal. E aí ele tem uma história absolutamente fascinante. O Kandel, ele é austríaco e nasceu na década de 30, e ele ali com 9 anos, ele vê a Áustria ser invadida pelos nazistas. Tá, Mas foi uma recepção que os austríacos fizeram para os nazistas. tá. E ele ficou, assim, abismado como uma sociedade que tinha produzido tantos intelectuais, tinha produzido Freud, Beethoven, etc., etc., podiam aplaudir a entrada Aquele dos nazistas, porque eles entraram sem resistência. entrando sem E aí resistência. o Candel e a família dele foram perseguidos, ele mudou para os Estados Unidos e a ideia dele era estudar a história e tentar entender como que isso era possível. E aí depois da história ele foi para psicologia, para psicanálise e acabou na neurociência estudando memória a partir de um molusco chamado Aplysia, que por Perfeito. ser super simples assim do ponto de vista neurológico, né, da estrutura do sistema nervoso, tem neurônios gigantes e que seria mais fácil de observar a sinapse. Né? Uhum. Então, o livro descreve tudo isso. Aí ele conta várias coisas curiosas. Por exemplo, eu não sabia que quem ganha um Nobel é convidado a escrever um livro sobre a própria história. Então, Ah, eu também não sabia disso. Também por não isso, sabia. toda vez que sai um Nobel, sai o livro do sujeito. É só você Tá procurar. bom, tá Né? bom. Então, e ele vai contando. Então, Em Busca da Memória é fascinante porque é uma mistura de história do século XX, Perfeito. e começa ali com a Segunda Guerra Mundial, né? E o nazismo, o declínio, a chegada dele nos Estados Unidos, a vida como cientista nos Estados Unidos, né? Tá. E um pouco dos bastidores assim do mundo científico. Né? Que legal. E ele ganhou o prêmio muito merecidamente porque ele mudou a forma como a gente entende a memória, né? Então, Claro, você tem um Candel, imagino, aí no teu consultório, né? Quem de neurologista não tem um tratado do Candel, né, para poder consultar aquela nuance de neurociência, de cadeira básica, que você... quando é raro, mas quando sobra um tempo assim, você quer matar a saudade, né? Então, assim, para quem não é do meio, né? Várias pessoas podem se interessar, talvez ouvir isso aqui. O princípios de neurociência, você colocar Eric Kandel agora na internet, o que vai aparecer é o princípio de neurociência, que é o livro Isso, didático sobre neurofisiologia. exato. E que tem um capítulo de vias vestibulares que para mim é incomparável. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o do Princípios de Neurociência, quando ele aborda lá as vias vestibulares, é sensacional. Enfim, o livro como um todo é maravilhoso, né? E A parte de linguagem, a por exemplo, parte de linguagem. que me marcou muito, que quando os meus filhos eram bem pequenos, eu lembro que eu fui reler o capítulo de linguagem, ele falando da aquisição da linguagem, como é que você aprende um novo idioma. E isso é sensacional. E aí falando dos bebês, como aprendem. Então,
tem muita coisa, né? E o Cadê publicou outras coisas para o público leigo, né? Mas o único Tá, que eu li foi esse, né? tá bom. Então foi É, o. eu não li o Em Busca da Memória também. Eu confesso, assim, Anderson, eu gosto muito de ler, mas eu tenho uma fila que está muito longa, assim, sabe? Até eu conseguir zerar. Então eu vou colocando por ordem. Agora acabei de ler um que é finíssimo, que chama O que é Vida, de um autor que eu acho que você conhece, que é o Schrödinger, né, da teoria do gato de Schrödinger. Uhum. E é um livrinho fininho, assim, sensacional, que ele tenta correlacionar a física com conceitos de vida, assim, dentro de discussões até técnicas mais filosóficas. É bem interessante, inclusive recomendo. Mas O Em Isso. Busca da Memória é um livro muito famoso. Tá na fila, tá lá. Em algum momento eu vou chegar nele. E eu sou meio old school, assim, eu gosto de ter livro físico, irmão. Eu não consigo ler livro em tablet. Eu sei que algumas pessoas conseguem, né? Mas eu Eu não. confesso que, né, eu tenho essa falha de caráter. Né? Para o bem do casamento e da organização da casa, eu me rendi ao Kindle. Você tem um Kindle. Tá bom, tá certo. O Kindle eu posso carregar lá 50 mil livros. da minha pilha e tá tudo bem, entendeu? E o Kindle é bom sem fazer propaganda pro Kindle aqui, né? Mas aí não cansa a visão, né? Ele ajuda você não. Aquela luz dele é específica para quem gosta de ler, né? Acho que ajuda em O casal relação é a isso. bom, você não acorda o cônjuge, né? Então, Legal, legal. a esposa ficou bem feliz quando eu mudei dos livros para o Kindle, né? Não tinha mais que deixar a luz acesa. É sensacional. Anderson, quem mais aí, além do Candel? Aí você tem mais algum autor? Ó, depois deixa eu te falar que no final você vai dar recomendações de títulos aqui para o pessoal que está assistindo, tá? Eu E a quero que você dê. gente, pessoas, não tem como, né, ter essa via de mão dupla. Eu espero que as pessoas depois coloquem nos comentários outras sugestões que a gente não Ah, citou aqui, né? vamos pedir para eles citarem. Aí que legal. Se alguém tiver aí uma ideia, um livro interessante, que acha interessante, passa para a gente. Aí a gente Comentário. tem interesse em ler. Mas vamos lá. Quem mais além do Candel aí que Assim, faz parte do teu mundo literário? Bom, como vocês podem ver, o Anderson é de fato um erudito, né? Assim, eu não falei, eu não menti no começo da apresentação. Vamos lá, Anderson. Quem? aí não tem como falar também, não falar também do Antônio Damasio. Né? O Antônio Damasio é um português, neurocientista, radicado nos Estados Unidos. E Perfeito. talvez o livro mais famoso dele é O Erro de Descartes. O Erro de Descartes, eu acho que é o mais famoso, sem dúvida. Então, E é assim, muito bom. e que é muito bom. É muito Qual que é bom. o erro de Descartes? Bom, primeiro que o livro conta com minúcias, com riqueza de detalhes para deixar mais fascinante ainda a história do Phineas Gage. Isso, Ele exato. era um operário inglês no século XIX que estava trabalhando, abrindo uma ferrovia, Ele fazia uma ferrovia, exato. e na hora de colocar a pólvora lá para estourar uma, uma montanha, ele foi ajustar a pólvora com uma barra de metal e, puf, a barra passou pelo rosto dele e levou um pedaço do córtex frontal. Né? Eu vou colocar a foto do Phineas Gage aqui agora na edição do vídeo para o pessoal ver o que foi que aconteceu com ele, né? Para quem não é neurologista, para quem não é médico, essa história é famosíssima no meio É, médico. Né? Então, é. os livros todos de neurologia, de neuroanatomia, trazem essa Todos, história, né? todos. E porque ela foi realmente muito impactante. Né? Porque o que aconteceu com esse cidadão? O sujeito perdeu uma parte do lobo frontal e teve uma mudança drástica de personalidade. Ele que era sempre um sujeito muito cortês, muito organizado, ele passou a dizer impropérios, a cometer atos indizíveis em público, né? Então, a história ficou muito famosa. Bom, aí, cortando o Phineas Gage, que tem todos os detalhes da história lá, o crânio dele está exposto no museu na Europa, eu acho, Ah, eu não sabia disso também. Tá exposto? Eu não sabia. junto com a barra, não sei onde. Eu Tá? sei que tem exposto. Depois também, quem Hum, puder deixar nos comentários para a gente. Tá bom. E no livro eu acho que fala. Bom, mas o erro de Descartes é o seguinte: qual foi o erro de Descartes? Ele separou razão de emoção. Isso. Então, assim, e o argumento, a tese central do Antônio Damasio é de que as emoções são uma espécie de biomarcador, um marcador interno que te ajuda a tomar as decisões. Né? Perfeito. Essas coisas são
intimamente interligadas. Não dá para dissociar, né? Exato. Só se você for o Finney Gage. Exato. Aí você Ele consegue. Se você tiver coloca sem uma, emoção, né? uma Então, lesão estrutural que te provoque o isso, erro né? estrutural vai acabar com as suas emoções e aí você vai poder só raciocinar. Mas raciocinar sem as emoções não funciona, né? Não Então ele funciona. desenvolve tudo isso. Em outros livros ele aborda isso também. Mas essa é a obra dele. Eu acho que É um best-seller, né? Assim, acho que ele no meio médico é muito conhecido e eu desconheço uma pessoa que não tenha lido o erro de Descartes, né? Não sei, pelo menos aí do nosso grupo aí que a gente tem contato, acho que pessoal, todos, não? Acho que todos, pessoal né? que é É que ligado nem Sapiens, né? Assim, quem nunca leu Sapiens também, do né? Yuval Harari. Do Yuval Harari. Mas ok. Legal, Anderson. E maravilha. Tem mais alguém aí que você queira Tem, citar? mas tem mais dois que eu não posso deixar de falar. Um é de Então vai. neurociência e o outro é de genética. Vamos Então vamos fechar lá, com vamos lá. genética, que é uma coisa que nós temos em comum. Isso. Mas mais um de neurociência, tem um livro que, infelizmente, eu procurei hoje para saber se ele tem traduzido para o português. Não tem, tem só na língua de Shakespeare. Brain Bugs. Brain Bugs. Tá. E o autor é um neurocientista da Universidade de Los Angeles, chamado Dean Bonomono. Tá. Ele morou uma parte da vida no Brasil, né? Tem uma Olha. curiosidade, ele conta um pouco disso no livro. E o livro é basicamente o seguinte: ele diz o seguinte: nós temos um cérebro que evoluiu ao longo de anos para sobreviver na savana. Então, Perfeito. ele tem uma série de coisas que não funcionam no mundo atual, não está preparado para isso, né? Perfeito. E aí ele dá uma série de exemplos, e é muito gostoso de ler. E uma série de pequenos. E as explicações do porquê que os erros ocorrem, né? Até uma brincadeira que ele faz lá, eu fiz com os meus filhos, né? O que a vaca bebe? O Hein? que que a vaca bebe? Aí vai sair o leite aqui, né? Mas não é água, né? Pô, é água, né? Então a vaca bebe água, ela dá leite, né? É, exato. Então, isso aí é só para dar um aperitivo, assim. Esse livro é muito legal, muito gostoso de ler. Ele é, acho que, do início da década passada, 2011, 2012, mas ainda assim tem muita coisa que vale, assim, até hoje, né? Que legal. Brain Bugs. Brain Bugs. Brain Bugs. Esse eu também não li, vou buscar. Vou buscar ativamente. Esse Interessante. cara, esse cara escreveu dois livros. Escreveu esse, escreveu um outro, Your Brain is a Time Machine. Esse segundo eu não Tá. li ainda, então. Tá bom, tá bom. Mas se for no nível do primeiro, nossa, Tá bom. é muito, muito interessante. Legal. Eu acho que para finalizar, que senão a gente, né, esgota a paciência do Ah, pessoal. o papo tá muito bom, dá pra ficar uma hora aqui, mas a gente não vai ter público pra ficar uma hora, então a gente vai ter que finalizar. Eu tenho um livro que eu recomendo até para alguns pacientes, que é da professora Maiana Zatz, da USP. Que E é um legal. O livro, você vai falar de um livro brasileiro, então, de um autor brasileiro. Que legal. não é de neurociência, tem algumas coisas de neuro no meio, mas assim, é genética, que ela, na capa do livro, ela já faz um trocadilho ali, gen barra ética. Né? Quais são Tá, os legal. dilemas éticos que a genética traz? Né? Que legal. Desde coisas do aconselhamento genético, né? Até algumas coisas um pouco mais recentes e algumas curiosidades assim, quem trabalha com genética às vezes acaba tropeçando, né? O pai que não é pai, né? Isso. As coisas assim que fazem parte da vida e acabam sendo curiosas, né? Mais comum, muito comum para quem trabalha com genética, né? mais, Acontece muito. mais comum do que muita gente imagina, né? Sem dúvida. Então, assim, tem esse, assim, que eu acho que para não ficar só na neurologia, né? E esses livros todos são livros que têm uma linguagem bastante acessível para quem não é médico, né? E eu acho que já dá uma listinha, assim, Que bastante legal. Que boa, né? legal. Então vamos repassar a lista aí, vai, do Oliver Sacks. Eu acho que o homem que confundiu sua mulher com chapéu é um must read, assim, tem que ser lido, né? Mas, Que tem, olha, mas tem esse, tem o tempo de despertar, por conta, também, né?
Eu, como militante do distúrbio de movimento, né? Claro, né? Claro, Então vai fechar a porta para mim se eu não defender o tempo de despertar. claro. Tem um outro que a gente não citou anteriormente, que é muito curioso, não podia deixar de falar, que chama Enxaqueca. Enxaqueca, um clássico do Oliver Sacks, bem E foi lembrado, o Anderson. primeiro livro dele, Bem e lembrado. tem descrições sobre auras visuais que eu não encontrei nunca em nenhum outro livro de É, neurologia. exato, É uma coisa. E por quê? Porque ele trabalhava no ambulatório de enxaqueca. exato. Ele chegava e era obcecado, ficava escrevendo e tudo. Né? Então, é um antropólogo em Marte, o Vendo Vozes é muito legal. Tem outros dele que eu não li ainda, tem o Tio Tungstênio, que ele fala de química. Tá, Esse Um Olhar da Mente, que é meio na linha parecida quando o homem confundiu sua mulher com chapéu, mas com casos visuais, né? tá bom. Tem muita coisa dele, né? Então, Legal. bota o Oliver Sacks que você não vai se arrepender. Ótimo. Então, mas para quem está começando assim, quem que você acha, qual deles você acha que Não, aí é o homem confundiu sua é mulher o com homem confundiu sua mulher no chá? Porque eventualmente a pessoa vai ter que, a gente está recomendando aqui, né? Ela vai ter que escolher um, né? Eu acho que o homem confundiu sua mulher com o chapéu é genial, é sensacional, né? Não sei se você concorda, mas Não, em legal. absoluto. Candel, então você recomenda Em busca da memória. Em Busca da Memória. Perfeito. Belíssimo, belíssimo. Legal, legal. Qual mais? O outro? Aí do Antônio Damasio, que a gente falou, né? O Ah, Erro de o Descartes, Erro de Descartes, o Brain Bugs, né? É isso? Bedbugs, do Dean Bonomo, né? E o da Maiana, que é o Gene barra Ética. É isso? Genética. Legal, maravilha. Ele já tem alguns anos esse livro, mas é um livro fininho, é fácil de encontrar, Show de bola. bem gostoso de ler, Show. altamente recomendado. Anderson, dá um bônus aí pra gente, algum outro livro que não tenha relação com neuro, vai, que você gosta, que você acha que é legal. Vai, dá um bônus, é um bônus aí. Que Bônus. você. É, Cara, assim, o livro mais impactante que eu li esse ano não é um livro novo, é um livro de 2006, que chama Um Defeito de Cor, da um Ana defeito de Maria cor. Gonçalves, Legal. que é um livro. A Ana Maria Gonçalves ela foi até eleita para a Academia Brasileira de Letras agora, foi a última pessoa que ingressou. Tá, É um livro maiúsculo em todos os sentidos. O livro tem legal, quase Anderson. 1000 páginas, conta a história de uma mulher que foi raptada na África, escravizada, trazida para o Brasil no século XIX. Tem muita coisa que se passa em Salvador, então Tá, foi bem interessante essa parte por morar aqui. Algumas coisas se passam no Rio, outras na África. tá bom. E é uma aula de história do Brasil e assim, um livro para entender o que é o Brasil. Eu acho que é um livro, assim, talvez tenha sido o que mais me marcou dos últimos tempos. Né? Sem Legal. contar que foi um presente do nosso querido professor Fernando Koch. Então, Tá, que legal. Foi ele que te deu esse livro? Que legal, que legal. Eu vou recomendar um também. Posso? Eu vou claro, recomendar um, acho que, enfim, tem relação com tudo que eu recentemente passei, mas que eu achei um livro sensacional. Eu não sei se você já leu ou não, mas é do Siddhartha Mukherjee, chama O Imperador de Todos os Males. É sensacional. É um livro, é uma biografia do câncer, assim. É um livro, deve ser lido também. É muito, muito legal. Ele vai contando a história de como que foi o conhecimento médico sobre essa condição. E ele contextualiza historicamente, ele cita os primeiros estudos lá do Sidney Farber em relação ao tratamento oncológico das crianças com doenças hematológicas. E, cara, é um livro super fluente, também é um livro denso, tá? Deve ter aí, sei lá, umas 400, 500 páginas, mas é um livro que eu acho que eu tenho certeza que você iria gostar bastante, viu, Anderson? não, já vai E para a minha. chama O Imperador de Todos os Males, do Siddhartha Mukherjee. O Siddhartha Mukherjee é um oncologista do MD Anderson, salvo engano, ou de Boston, lá do Mass General Hospital. Eu não sei de qual dos dois, mas é um cara também que escreve super bem, imagino que indiano, né? Nunca fui ver a biografia dele, né? Pelo nome deve ser indiano, né? Mas é muito legal, assim, um livro sensacional. E eu tenho aquela vibe de ler outras coisas que não tem relação com a medicina, né, cara? Eu gosto de ler muito sobre física, enfim. Então, assunto para um outro podcast, tá? Não sei se você já leu algum livro do Carlo Rovelli ou não, mas é sensacional A também. Ravelli, sim. Questões básicas de física, alguma coisa.
É Ah, sensacional. esse livro inquietante, né? Você é pequenininho, você lê assim uma tarde. Né? E como escreve bem, né? Escreve bem, escreve Puxa, bem. legal. E o meu livro de cabeceira, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios aí do Carl Sagan, que eu acho que nunca foi tão atual quanto Nossa, atualmente, né? Infelizmente, né? A gente está vivendo uma fase ruim aí do mundo. hum, Anderson, cara, sensacional. Você é 1 milhão. Eu sabia que esse ia ser uma conversa fluente. Eu tenho extrema admiração por você, de verdade, assim como sim. amigo. Deixo isso agora gravado para quem quiser ouvir. E obrigado por ter aceitado o convite. Você é um cara que seria excelente ter muito com a gente, né? Então eu gostaria muito aí que você fosse mais presente aqui no podcast. Você tem muito conhecimento para dar, não só dentro da área médica, na área da neurologia, mas você, como eu te falei, eu te vejo como uma pessoa extremamente erudita. Obrigado novamente pelo aceite. Você tem porta aberta para aparecer aqui quando você quiser, né? Ah, pode contar. E vamos, e você vai trazendo temas interessantes e a gente vai conversando de off-topics aí da medicina, que também nem só de medicina vive um médico, né, cara? Não é isso, não? É, porque eu acho que é muito pesado também, né? Essa Também. especialidade que a gente escolheu, a gente precisa, e precisa de munição para você poder atuar no dia a dia, você precisa de repertório, né? Exatamente, Adquirir outros exatamente. repertórios, porque tem muita coisa que não tem nos livros de medicina, né? E nunca vão ter, nunca Exatamente. vão ter. Né? Que legal. Muito obrigado mais uma vez. Eu que E, agradeço. pessoal, Ótimo. se vocês puderem deixar aí o curtir o vídeo, inscrever aí, seria interessante. E a nossa meta aqui no podcast é divulgar conhecimento, né? Então, quanto mais a gente puder divulgar conhecimento é melhor. E se vocês tiverem alguma ideia de livro, deixa aí também no comentário, conta pra gente. E a Curioso gente para tem interesse, é, né? Nós temos interesse em saber sobre novas leituras possíveis aí. Obrigado, um grande abraço a todos.